Opa, boa tarde, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aqui o Instagram avisar as pessoas, para as pessoas irem entrando. Oi, Dr. Vitor, bem-vindo. Ah, opa. Olá, pessoal. E tá todo mundo me ouvindo bem? Dá aqui o feedback para mim, para eu saber. E uma coisa que eu gostaria que vocês me dissessem. Ah, nada não. Já está entrando pelo perfil do cálculo jurídico para a gente começar a live. E, pessoal, oi, doutor. Tudo bom, Gabriel? Doutor, tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, deixa eu fazer aqui as coisinhas pra gente. Pessoal do CJ também. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, tá perfeito. Maravilha. Doutor Bruno tá ouvindo a gente bem? Maurício? Doutor Uhum. Ramal? Ramalho. Ramalho, isso, Ramalho. Ramalho. Eu também. Show. Ah, deixa eu pôr aqui o nosso tema da live. Ah, que chique, tem o... que Ah, legal. Tem o título aqui, né? Opa, tá certinho. E aí, pessoal, todo mundo animado pra gente falar um pouquinho mais de cálculos, né? É isso. O assunto de hoje é muito importante, né? Porque os mitos dos cálculos previdenciários normalmente é o que mais fazem os advogados errar nos cálculos, o que é pior, ter a Uhum. insegurança na hora de fazer os cálculos, acaba optando às vezes por nem aprender ou postergar, né? O aprendizado dessa matéria. E na Uhum. maior parte das vezes são coisas simples, né? Da gente resolver, né, doutor? Uhum. Exatamente, doutora Alessandra. E às vezes também algum desses mitos mesmo, que alguém, algumas pessoas que já têm experiência, né? Uhum, Esses mitos eles são tão enraizados assim no dia a dia, no comentário entre quem advoga na área, né, no uhum, previdenciário. E são repetidos tantas vezes assim que às vezes mesmo quem tem um pouco mais de experiência acredita e acaba cometendo algum erro no cálculo ou perdendo tempo para descobrir que aquele era o motivo pelo qual o uhum. cálculo dele estava dando certo. Então, Então a gente vai tentar ensinar um pouquinho, né, de cálculos para as pessoas aqui dessa forma, exato, nessa meia horinha que a gente tem junto aqui. Muito obrigada por exato. ter aceitado o nosso convite. Sou Imagina, grande eu que... fã do trabalho do cálculo jurídico. Né, o Dr. Gabriel, ele é advogado, ele é perito, né, de cálculos do programa Cálculo Jurídico, né, que é um excelente programa de cálculos previdenciários. E, pessoal, lembrando o seguinte, a live ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas, provavelmente, né, porque às vezes eu me confundo e esqueço de colocar, mas a ideia é ficar 24 horas no Instagram. Então, por isso, assim, assiste aqui a live, porque de repente às vezes tem algum erro técnico, a gente não consegue disponibilizar, mas a ideia é que fique 24 horas no Instagram e depois disso a gente vai compartilhar, né, lá no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram está o link na bio. Então, se você fizer parte, depois você pode ver em qualquer momento que você quiser essa live, né? E todas as outras lives do canal Desmistificando Direito. Então, eu convido você a participar lá do nosso canal no Telegram. A gente compartilha sempre dicas do direito previdenciário. Né? Inclusive, eu compartilho às vezes os artigos do blog, notícias que estão rolando, falo das lives. E às vezes eu dou Certo, algumas dicas que eu certíssimo. não compartilho em lugar nenhum, porque de repente eu estou vendo uma coisa que é uma dicasinha, uma coisa pequena, que não viraria um artigo. Eu falo lá rapidamente e só acaba ficando só no canal do Telegram mesmo, né? Tanto eu quanto a equipe toda do Desmistificando o Direito. E é, é isso aí. Então vamos. Ah, sim! Dá coraçãozinho pra gente saber Dá se vocês estão coraçãozinho. gostando. Mandem perguntas que a gente vai responder no final. E clica no aviãozinho, compartilha com os Compartilha aí, colegas que podem pessoal. ter interesse, né, em direito previdenciário, cálculos previdenciários, né, se manter informado durante a quarentena que a gente está junto e conectados podemos vencer as dificuldades tanto dos cálculos previdenciários quanto da quarentena, né, doutor? Com A doutora Vitor certeza. está falando conectados podemos vencer, é isso aí. Então peço para Isso vocês aí. compartilharem para a gente, né, ter o maior número possível de pessoas aqui aprendendo juntas. E sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro mito. O Vamos para o INSS, nosso primeiro mito, então. o INSS ou a contadoria não erram na liquidação de sentença. Esse daí é um dos maiores, assim, né? Sim. E quero ver se é o mito, assim, que acho que por muito tempo a advocacia previdenciária acreditou e deixou o INSS tomar conta dos cálculos, né? Por Uhum. isso que surgiu essa necessidade tão grande, né? Que veio nessa demanda pelo advogado aprender cálculo, porque a contadoria e o INSS erram, né? Não é só o INSS, não é só a contadoria, os dois erram. A gente vê na prática, assim, no dia a dia
no CJ, quando as pessoas trazem dúvidas, a gente, assim, em regra, a gente analisa em último caso, assim, o cálculo, a gente sempre pede para a pessoa que ela mostre para a gente a diferença, e daí a gente vai explicar o motivo, né, pelo qual existe a diferença entre os cálculos. Sim. E assim, 90% dos casos, assim, chutando aqui, mas fazendo uma estimativa assim, pelo que a gente vê no dia a dia, 90% dos erros, né, das diferenças que a gente vê devido ao termo final do cálculo, a data base do cálculo. E isso assim, é o que faz diferença no cálculo, porque tudo no cálculo previdenciário está acontecendo assim mês a mês, né? A gente tem parcelas vencendo todo mês, né? A gente pede o benefício com DIB lá 5, 10 anos atrás, né? Tem o limite da prescrição, mas a gente tem parcelas de benefício, de benefício vencendo todo mês, né? Então, para cada mês tem uma correção monetária diferente, para cada mês tem uma incidência de juros diferente, né? Então, tudo isso vai variando conforme o termo final do cálculo, e às vezes as pessoas não se atentam a isso e acabam deixando passar, esquecem de atualizar o cálculo. É muito comum, às vezes, por exemplo, a contadoria, o próprio INSS apresenta um cálculo, você foi lá, comparou, olhou, viu que não tem nada demais, fez o seu cálculo, né, com o CJ, né, onde quer que seja, viu que não tinha diferença, beleza. Mas aí vem um segundo erro ali, que geralmente da contadoria, de pegar o cálculo com a database, né, com essa última database que o INSS usou, que você concordou, né, independente de quem tenha apresentado, e vai lá e expede um RPV, um precatório com a database errada. Né, esquece de atualizar o cálculo para a data de expedição. Né. Esse, entre outros detalhes, assim, que são coisas simples, que é olhar a database do cálculo. A gente tem Deu certo a imagem aí pra gente dar uma olhadinha, que é bem simples. Sim, assim, para quem... eu vou colocar que você me fala se é a imagem correta. É essa mesmo. Ixi, você acabou ficando na frente ali. Eu acabei ficando na frente. Mas não tem problema. Mas essa é a telinha normal, né? A gente tem isso no nosso post lá da liquidação de sentença, mas é legal trazer aqui para relembrar esse detalhe que é muito importante, que tá lá no... Ixi, agora apareceu o seu computador. Eu tô aqui, tava dando wave, tchauzinho para as pessoas aqui e acabei virando a tela. Não, mas de qualquer forma está ali, quem quiser depois olha no nosso post, mas geralmente está nessa indicação em vermelho ali, que ficou escondida atrás da doutora Alessandra, né? A data base do cálculo, o termo final do cálculo, ela está fazendo um mistério ali, na verdade, para vocês não verem qual é. Para depois ir lá ver o artigo. Exato, foi tudo planejado, na verdade. E, enfim, essa data é essencial. Se você estiver comparando cálculos que não tiverem na mesma data base, você nunca vai entender o motivo da diferença deles, né? Você vai ficar camelando, olhando vários critérios, e você sempre vai ter que ajustar para a mesma database para alinhar tudo no mesmo limite de correção. Eu acho que esse é um dos principais, assim, o que a gente sempre pede para o pessoal do CJ, vai, confere, tá certo mesmo, mostra para a gente realmente. Beleza, essa é a data da base do cálculo, então a gente começa daí a olhar outros detalhes. Uma coisa muito importante também são, daí dentro desse mito, né, de que a contadoria e o INSS não erram, são os critérios de correção monetária e de juros. Esse daí é o mais gritante, né? Sim, porque daí a gente vai ver a diferença assim, em valores, e daí que dói, né? Dói no nosso coração, porque a gente não quer perder dinheiro, então por isso que a gente falou, né? São mitos que às vezes a gente acredita e a gente tem que decifrar esses mitos, deixar eles de lado para a gente ver que realmente às vezes eles erram e erram feio, como o pessoal comentou aqui já. E a partir desses erros a gente tem que ficar de olho para a gente não perder dinheiro, não perder o dinheiro do nosso cliente, do segurado. Né? Que às vezes pouca coisa ali, poucos critérios geram muitas diferenças e pode gerar um prejuízo grande ali. Para a gente entender, relembrar como funciona a correção monetária, se puder colocar outra imagem, a gente já... Só para ajudar a visualizar, para mim, essa imagem foi o que... Vai estar meio escondidinho ali, mas essa imagem para mim que fez a diferença para entender, né, como funciona o critério de correção monetária. Mas lembrar que ele, né, na linha do tempo ali, ó, vocês olharem a linha de baixo, a linha do tempo, o tempo está passando e a correção monetária ela diminui. Né? É estranho isso, parece que é contrassenso, mas a verdade é assim, a gente está atualizando um valor, né, um débito do passado. Então, as parcelas mais recentes vão receber menos correção monetária. Quanto mais distante, mais, né, está defasado aquele valor. Exatamente. E às vezes fica difícil visualizar isso no cálculo, às vezes a gente não está acostumado tanto com os índices, tem medo, né, dos índices previdenciários, que é um dos grandes medos aí dos advogados.
Mas é tranquilo, assim, em modo geral, os índices são padrão, né? Tem uma ou outra vez que você vai ter que visualizar algum índice diferente. O manual de cálculo, né, em regra, se segue o manual de cálculos da Justiça Federal, mas tem situações que ele não é aplicado. Isso daí dá pra gente aprofundar no outro momento aí, a gente dá uma live inteira só sobre índices. Dá uma aula. Dá uma aula. A gente está vendo também de escrever né, um post, ou talvez trazer aí alguma aulinha explicando melhor essa questão dos índices, que é uma coisa que a gente vê todo dia, que a gente auxilia os colegas todo dia e né, dá para levar esse conhecimento um pouco mais à frente ainda. Mas só relembrando então, né, que a correção monetária ela vai evoluir dessa forma, e a grande diferença daí com os juros, aí você puder colocar a última imagem, né, que a gente tem só para a gente ilustrar aqui o comecinho, né, os juros eles seguem praticamente a mesma lógica, com a diferença que na data, né, o termo inicial deles, dos juros, geralmente vai ser a data da citação. Né, em regra, a data da citação. A não ser que o juiz determine alguma coisa diferente, são situações bem excepcionais. E ela segue a mesma lógica, né? A parcela mais antiga, ela vai ganhando, né? O juros vai evoluindo, com a diferença que não são aplicados juros, né, antes da citação, antes do termo inicial, né? O que é regra no direito previdenciário. Mas isso não significa que as parcelas que estavam todas vencidas naquele dia, não significa que elas não vão ter juros. Eu vi muitos colegas confundindo isso, principalmente quem está iniciando no previdenciário. E, na verdade, assim, é como se você considerasse que aqueles 2 anos de benefício vencido, aqueles 5 anos de benefício vencido, todos vencessem nesse mesmo dia, em relação aos juros. Em relação aos juros. Então, em relação aos juros, é como se eles todos vencessem na data de citação, porque é quando você constitui o INSS embora. Então, a gente fala, até usa essa expressão, você vê em alguns livros, alguns materiais, que os juros são congelados, né, antes da citação. Então, se você olhar lá no cálculo, você vai ver que antes da citação, o índice dos juros ele vai se repetindo. Isso no cálculo jurídico, no INSS, no cálculo da AGU, no cálculo da contadoria, todos os cálculos seguem esse padrão. Né? Sempre que os juros seguir, né, o termo inicial como a data da citação. Então, isso é muito importante, isso faz muita diferença. Inclusive, quando você tiver que analisar se o critério de juros está errado, né, você tem que ter isso em mente já desde o início. Então, e pasmem, né? Não é mentira, inclusive nesses detalhes, às vezes, os cálculos da contadoria do INSS contêm erros. Né? Às vezes troca o mês, o do termo inicial, né? Às vezes pega o mês exatamente anterior à data do cálculo, sendo que poderia pegar o mês da data do cálculo. Então, são detalhezinhos pequenos, mas que podem fazer diferença. Inclusive, também no critério de juros, assim, isso são casos com menos frequência, né? Quando a gente tem parcelas, né, a gente tem os atrasados aí com mais de 5 anos, a gente consegue aí vencer a prescrição em alguns casos excepcionais, né, e vem aquela bolada de atrasados, de honorários, por consequência. Aí nesses casos, especialmente, tem que ficar de olho, porque daí tem algumas variações históricas dos juros e da correção monetária que fazem diferença no cálculo, que daí também já deixo o spoiler aí, talvez a gente traga isso com mais detalhes em outros materiais. Algo assim, que falando aqui ao vivo e mostrando assim, tem que mostrar com slide, tem que mostrar com exemplos, assim, fica um pouco mais fácil, mas para a gente ilustrar que são nesses detalhes que a gente desvenda, né, esse primeiro mito, que é o INSS e a contadoria não erram nos cálculos. Acho que são nesses detalhes que a gente consegue perceber esses erros e essas diferenças. Sim. Muito, muito bom. Pessoal, vocês estão vendo que a live de hoje está especial, né? O Dr. Gabriel preparou até imagens para compartilhar imagens. Então, não esquece de compartilhar com o aviãozinho, com o pessoal, com os colegas advogados que têm interesse, não só tem interesse em cálculos, mas que você sabe que ele precisa aprender, então manda para ele. E dá coraçãozinho pra gente, pra live bombar. Dá coraçãozinho pra gente. Será que a gente consegue chegar a 50 pessoas nessa live hoje? Eu tô contando com vocês. Acho que vai, hein? Opa. Então, o Maurício falou que a gente está todo tecnológico apresentando slides na live. Não, tá sensacional isso. Quando você falou que dava para fazer isso, eu falei, nossa, agora eu vou até colocar mais coisas. Muito bom. Então, vamos partir para o segundo mito. Que o benefício limitado ao teto sempre vai ter direito à revisão do teto. Esse é um mito bem recorrente, assim. E é bom a gente ter em mente, assim, né, só recapitulando o que é essa revisão dos tetos, né? Tem gente que não conhece, tem gente que chegou no previdenciário, mesmo quem está no previdenciário, às vezes confunde. A revisão dos tetos, né, das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, foi uma alteração, né, de uma forma resumida, uma alteração extraordinária no teto do salário de contribuição, né, no valor máximo dos benefícios, que é o valor máximo dos benefícios do INSS. E essa alteração, né, em razão dela, passou-se a avaliar o direito a essa revisão, que é uma revisão com base no reajustamento dos benefícios, né?
quem já está na área sabe que os benefícios previdenciários não necessariamente seguem o reajuste do salário mínimo e não necessariamente seguem o reajuste do teto. Então, esse é um grande mito, porque às vezes a pessoa se aposenta no teto e acredita que ela tem direito a continuar no teto pro resto da vida, inclusive com a revisão dos tetos, né? Inclusive quando tem alteração lá em 20 de 98 do salário de contribuição de 1.081 para 1.200, né? A alteração lá em 2003 para 2.400. Então, essas alterações do teto, elas não são automáticas, elas dependem de dos fatores de reajustamento, que são aqueles fatores anuais, né, de reajustamento que os benefícios previdenciários recebem, né, agora fugiu a data certinha, mas desde a década de 90, final da década de 90, eles já vêm, né, com esse reajuste anual. Lá em 94, 95, acho que 95, né? Antes era mais frequente. Era mais frequente, tinha às vezes até várias vezes do mesmo ano, em razão dos períodos de hiperinflação, né? Então, é bom ter isso em mente, porque a revisão dos tetos depende de todos esses reajustes, né? Ela não é automaticamente conforme o teto do salário de contribuição que foi alterado. E o grande segredo ali é ficar de olho no coeficiente teto, né? Que é um conceito, né, que veio lá no artigo 26 da Lei 8.880, de 94, né, que ele está lá no artigo 26, eu não lembro o parágrafo dele agora, me fugiu, mas o que ele explica é que para os benefícios concedidos até então, que ficaram com a média dos salários acima do teto, então assim, né, você faz lá a atualização de todo o salário de contribuição, faz a média aritmética dos salários, e em alguns casos, naquela época muito comum, principalmente, né, por dois motivos, pelos períodos de hiperinflação e também pela possibilidade, né, existia naquela época o recolhimento diferenciado, tinham os dois tetos, né, o menor e o maior valor teto, então muita gente tinha recolhimentos altos, e esses recolhimentos acabavam se perdendo na hora que o benefício, né, que o salário de benefício, depois a renda mensal inicial, era limitado ao teto, certo? Então, a média dos salários ficava maior, o benefício era limitado ao teto e o segurado não recebia nada por isso, né? Ficava por isso mesmo. Aí essa lei que criou esse fator de reajuste, né, que considera esse valor da média, né, acima do teto, dividido pelo salário de benefício, vai dar, né, essa diferença percentual, né? Você faz essa divisão, você encontra uma diferença percentual, e essa divisão vai dar esse índice que chama coeficiente teto. Esse coeficiente teto, esse índice, aplicado com o primeiro reajuste dos benefícios, é ele que vai ajudar a gente a identificar no cálculo se o cliente tem ou não direito à revisão dos tetos, né? Porque daí a gente vai fazer a evolução salarial certinha e descobrir se, fazendo essa evolução na data que houve essa alteração do teto, se essa evolução era maior que esse teto novo ou menor até do que esse teto novo. Ela pode ficar entre o teto antigo e entre o teto novo, ou ela pode ficar menor do que o teto antigo, inclusive, né? E o benefício ficar menor e não ter nenhuma consequência em razão da revisão dos tetos. Isso é muito comum acontecer porque, né, houve um boom dessas revisões no passado e muita gente juizava elas sem cálculo, né, como a gente sempre defende aqui, né? Não faça isso, a importância de fazer os cálculos. Essa é uma revisão que não tem decadência, né, porque ela é uma revisão de reajustamento, então ainda se encontra, né, benefícios para revisar. Então, se você não conhece, deixa um comentário aí se quer saber mais, se quer que a gente faça um material sobre isso, né, atualiza algum material já existente. A gente pode, né, especificar mais, inclusive dando exemplos do que eu estou explicando aqui. E é importante ter isso em mente, né, para não errar nesse tipo de revisão. O que eu estava comentando é que muita gente entrou com essa revisão, né, sem cálculos e vai descobrir na hora da liquidação, né, que às vezes não tem direito. Porque às vezes a revisão dos testes não faz nenhum efeito no cálculo do cliente. Perda de tempo, né? E daí é que a gente falou, né? São mitos que pra gente evitar perder tempo e dinheiro. Pois é. Porque tempo é dinheiro. Na verdade, eu falo que o tempo ele é mais limitante do que dinheiro, porque tempo nunca mais você recupera, né? Dinheiro a gente trabalha, recupera, agora tempo não dá. E muito não tem como voltar atrás, né? E a revisão do teto, ela é muito boa justamente porque não tem decadência, os valores às vezes costumam ser bem altos, né? A diferença na liquidação, então prestar bastante atenção com isso. Finalizamos já o mito número 2, doutor Gabriel? Acho que sim, acho que já dá para passar esse, acho que pra gente, o pessoal comentou que quer saber mais, então a gente, né, obrigado aí pela sugestão, vamos preparar uns materiais sobre isso. E se vocês, é porque é muito comum, além de ajuizar ações novas, muita gente, né, com esses casos de
ações ajuizadas e que, né, não fizeram o cálculo, vai ter que fazer o cálculo agora, ou mesmo para os colegas que prestam serviço de cálculos para outros colegas. Né? Sempre tem essa situação que acontece, ou aquele colega que entrou com a ação, ele vai precisar de ajuda, e se você aprender, você consegue resolver a sua ação, a ação que você entrou sem cálculo e a ação do colega. Então, né, surge mais uma margem de serviço aí, principalmente agora na quarentena, que a gente está procurando mais demanda de serviço aí. Tá aí mais um exemplo de serviço relacionado a cálculo que a gente pode oferecer. Eu falo quando a gente sabe cálculo, a gente acaba aumentando os nossos próprios honorários, porque a gente calcula direito o benefício, recebe mais, como a gente recebe no êxito, acaba tendo um reflexo, né, nos honorários. Então vamos passar então para o ponto número 3 de hoje, que é a revisão da vida toda é sempre benéfica. Acho que agora os coraçõezinhos vão explodir. Nossa, a matéria, o tema que está em alta, do a ano, revisão né? da vida toda. Vai ficar em alta a vida toda, né? Pois é. Bom, esse é um mito que, assim, é repassado para os segurados, né, para os clientes. Né? A gente vê muita notícia de portal sensacionalista. Às vezes alguns colegas de má fé acabam divulgando isso, que é realmente muito chato. Né? Você vê materiais direcionados ao cidadão que falam dessa forma, que a revisão da vida toda vai aumentar, vai te dar 600 mil de atrasados. Você vê, eu tô levando um absurdo aqui, mas eu já vi uns casos assim, próximo disso, assim, sabe? Para revisão da vida toda, que a gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente não pode vender ela como algo que sempre vai dar certo. E, bom, a gente, aqui no Cálculo Jurídico, a gente já fez uma live destrinchando, assim, vários detalhes, né? Você, doutora Alessandra, também fez recentemente. E né? sobre a revisão da vida toda, o pessoal gostou bastante. Então, assim, a gente já destrinchou com vários detalhes. Mas nunca, sempre tem alguma coisa para falar. Sim. E eu acho que, assim, foi uma coisa que eu falei na primeira live que a gente fez sobre isso. Acho que agora é o momento, assim, todo mundo fica preocupado, mas e aí, como que vai terminar isso no STF e tal? Olha, resumido, enquanto isso dá pra gente ir ajuizando, os processos, a gente consegue vencer o sobrestamento ali, enquanto o STF não der nenhuma nova ordem de suspensão, e o processo tende a ficar travado lá, e vamos torcer para ficar travado mesmo. A gente está no momento que, se for julgado, né, no período atual, pode ser prejudicial, porque o fator econômico vem, né, mas, assim, a gente já discutiu aqui, né, entre nós, você na sua live, eu na minha, e nos nossos materiais, os argumentos, assim, que o INSS levantou no recurso extraordinário são frágeis, assim, para derrubar essa revisão. Então, assim, sem entrar nesse mérito agora, vamos para a parte prática, né. Acho que o momento agora é o momento atual da gente focar em criar jurisprudência para salários, né, para salários de contribuição, para comprovar salários de contribuição, né. A gente sempre dá várias dicas e nem todas, assim, os juízes estavam aceitando, assim, com tanta unanimidade, mas é o momento de a gente bater na porta, né, bater na porta do judiciário e trazer argumentos, e trazer os elementos de prova para esse período que é tão frágil, né? Você comprovar, diz de comprovar os salários de contribuição mais antigos. Mais antigos, antes de julho de 94, né? Sim, os colegas estão falando, bastante colegas meus estão falando que tem juízes pedindo isso para você comprovar que o ônus seria da parte, né, do autor. E aí estão considerando como, né? Que salário que, se você não conseguir comprovar, vai considerar o quê, doutor? Conta pra gente. Bom, a gente tem, né, existe um fundamento na Lei 8.212, né, de 91, lá no artigo 28, parágrafo 3º, só confirmar se é isso mesmo, deixei ele anotadinho aqui, isso mesmo, no parágrafo 3º, que, assim, se a gente não conseguir comprovar nada, a gente teria que usar pelo menos o salário mínimo. Essa é uma orientação que a gente sempre deu no cálculo jurídico. Se você passou por todas as dicas de comprovação de salário, né, o pessoal está comentando ali, está perguntando, o próprio pessoal do CJ está ajudando aí, agradecer o pessoal do atendimento, né, que sempre dá um show aí, com dicas, né, para os colegas. Enfim, se você passou por todas essas dicas, usou CTPS, RAIS, anotação de salário, as anotações lá das alterações salariais da CTPS, né, não só o valor inicial, a RAIS, o lerite, às vezes o cliente tem guardado, né, raro, microficha, passou por todas. A gente vai, então, para o artigo 28, parágrafo 3º da Lei 8.212, que é o artigo que fala, vou até ler ele aqui, que o limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial legal normativo da categoria ou, inexistindo esse, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Então, basicamente, está falando o seguinte, para fins de recolhimento, né, e lembrando lá que o direito previdenciário tributário, eles andam
né, são primos, né? Então eles conversam muito, e aqui é uma questão tributária, essencialmente. Se houve um tempo de contribuição, se houve um período de trabalho, né, então gerou um dever de recolhimento. Então esse recolhimento teria que ser, no mínimo, o salário mínimo, ou, né, para os empregados, daí o piso da categoria, inclusive, que é um fundamento que pode ser utilizado também nas ações, né? Tanto o salário mínimo quanto o piso da categoria, dependendo do caso, né? Porque o dever, né, volta num dos principais argumentos do previdenciário, que serve para o tempo de contribuição, que serve para salário de contribuição, nesse caso também. E assim, o dever de fiscalização, principalmente quando é a situação do empregado, né, o dever de fiscalização é do empregador, né? O dever de recolhimento, né? Isso. E o dever de recolhimento é do empregador, o dever de fiscalização é do INSS, da Receita. Assim, o empregado, o segurado, ele não pode ser prejudicado, né, por isso. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Assim, o seguro é, em regra, adotar o salário mínimo como padrão. Esse é um cálculo que vai estar de acordo com o decidido pela lei. Se o INSS, o próprio INSS fizer diferente, você não quiser impugnar o cálculo, porque vai dar um resultado melhor, tudo bem, mas para a segurança, acho que a gente tem que partir, né, partir desse critério, porque é o critério legal, né? Certo. Muito bom. A gente está conversando sobre mitos de cálculos previdenciários que devoram tempo e dinheiro. Tem bastante pergunta aqui, bastante comentários. Eu vou comentar mais dois aqui rapidinho, talvez perfeito. Responda algumas. Dentro da revisão da vida toda, né, os submitos aí. Submitos. Submitos, né? Dentro desse. Que o CNIS não é infalível, gente. Parem de acreditar que é jogar o CNIS que você vai descobrir o resultado. Não é. A gente tem várias dicas aí de documentos que a gente pode usar para comprovar salários. O ideal é você olhar o que está no CNIS e olhar o que você tem de documentação, comparar, né, ver o que vai... Em alguns casos, os valores do CNIS estão errados, estão menores, alguns casos estão maiores, então talvez seja melhor não mexer. Então, o CNIS não é infalível, vale a pena sempre olhar ele e comparar com toda a documentação que o cliente trouxer para você. E confiar segundo, cegamente, né? Não dá para confiar cegamente. E outro detalhe dentro, né, da vida toda, achar que não dá para revisar a aposentadoria por invalidez transformada do auxílio-doença. Por quê? Né, em regra, tipo assim, se não tem nenhuma, né, entre o auxílio-doença e a aposentadoria, se não tem nenhuma contribuição, tem toda aquela controvérsia, né, de você não poder contar o período, né, decorrido entre os dois benefícios, como tempo de contribuição, salário de contribuição. Mas, se não, né, você pode respeitar, fazer a revisão do benefício originário, né, o benefício que foi transformado, respeitar a decadência. Né, isso é muito importante, porque é uma coisa que o STJ decidiu recentemente, né? O termo inicial é do benefício originário. Prestar atenção com isso. Se não me engano, foram... Ainda acho que não foi repetitivo, né, para esses casos, salvo engano, acho que foi... Salvo engano, pode me corrigir se estiver errado, mas eu lembro que teve isso, acho que era em embargos de divergência, alguns julgados, alguns respes. Mas, assim, é um entendimento que já está sendo reafirmado, né, teve mais julgado falando desse entendimento. E geralmente o caso principal que discutido era a pensão por morte, mas a lógica é a mesma, né? O benefício transformado, né, de uma aposentadoria da originária derivado em uma pensão por morte. Sim. Então, é possível você rever uma aposentadoria por invalidez que teve origem no auxílio-doença, dá para fazer a revisão da vida toda? Daria para fazer. Certo. Lembrando de revisar o originário, sempre respeitando a decadência. Né, que daí isso vai ter efeitos daí no benefício derivado, né, que é o benefício transformado. É muito importante essa questão aí também do CNIS não ser infalível, porque às vezes as pessoas ficam contando só com isso, até porque é muito prático, né? Usando o CJ, você importa o CNIS e já está tudo lá, em 2 minutos você faz o cálculo, mas e aí? A responsabilidade de ver isso é do advogado. Não dá para contar, só achar que só porque o programa é bom, você não vai ter a responsabilidade de estudar a matéria, né? Isso não tem como a gente dissociar. É muito... Sim, com certeza. E todas as outras coisas que você disse também, que a gente conversou hoje de mitos, é a responsabilidade nossa enquanto advogados de conhecer, né? Sim, porque o programa sempre vai dar o resultado, né? A gente trabalha com números ali. Sim, com o que você colocou de informação nele, né? Exato, a gente tem que alimentar certinho. A gente ajuda a alimentar, né? Por isso que o cálculo jurídico sempre... Né, sim, com dicas, né? Com dicas, com o pessoal do suporte, né? Que sempre está lá dando um atendimento, assim, para ajudar, principalmente colegas que estão iniciando, assim. Mas assim, a gente tem que ter consciência que a responsabilidade final é nossa como advogado de alimentar, né, o programa, a planilha, o que seja.
Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar disponível por até 24 horas aqui no Instagram, se eu conseguir colocar, porque às vezes eu cometo erros. E depois a gente vai deixar ela disponível para sempre lá no nosso canal do Telegram. Então tá no link da bio, não esquece de entrar, é gratuito para todo mundo, canalzinho lá que a gente está sempre compartilhando dicas. Eu tô participando já. Ai, que beleza, fico muito feliz. A gente tá com um pessoal bem... o pessoal tá gostando bastante, vê sempre... eu compartilho artigos, as lives, dicas às vezes pontuais que eu só dou por lá mesmo. Então, eu vou agradecer bastante, doutor Gabriel. Amanhã o tema da nossa live é esse aqui. Planejamento previdenciário é só cálculo? Com o doutor Thiago Luquim, nosso colega do escritório Arte Badari Luquim. Né? Assunto bastante interessante também. Mas, se você gostou da live, pessoal, não esquece de compartilhar com um colega que você sabe, manda um aviãozinho para ele olhar. A gente vai responder pergunta daqui a pouquinho. Agora, no caso, né? E entra no nosso canal do Telegram. Vamos lá. Tem algumas manda pergunta, pessoal, na interrogaçãozinha que tem no quadradinho, que fica mais fácil de eu ver aqui, porque fica tudo reunido. O Dr. Ramalho perguntou, afinal, há decadência na revisão da vida toda? Requerimento administrativo interrompe prazo decadencial? Isso é uma coisa que a gente comentou na live, acho que... É que assim, uma grande discussão é a seguinte, a revisão da vida toda é uma tese de direito. Se a gente faz um requerimento administrativo novo, o INSS nem vai analisar, infelizmente, porque o repetitivo da STJ ele não vincula a administração pública. Sim. Só aconteceria se chegasse no STF, o STF ratificar a revisão da vida toda e editar uma súmula vinculante mandando a administração pública fazer. E assim, para chegar nesse... demoraria muito. É um argumento, sim, que a gente pode trabalhar, só que assim, o que tem se defendido é que assim, contaria aí a partir desse pedido novo, né? Tanto decadência de prescrição, dessa revisão administrativa. Que é uma questão plausível, é discutível. A gente tem o tema 966 da STJ, né, que a gente já comentou outras vezes, que da tese do melhor benefício, se entendeu a princípio pelo que você deduz, né, lê do julgamento da revisão da vida toda, que ela seria uma aplicação da tese do melhor benefício. Então, a princípio, aplicaria o tema 966 da STJ, que diz que o melhor benefício, ao melhor benefício, aplica a decadência. Embora ele não seja uma revisão estricto sensu, né, no termo revisão. Mas seguiria a mesma lógica para a revisão da vida toda. Tem a discussão, a gente comentou isso na outra live, do tema 975 da STJ, que fala de fatos supervenientes ao requerimento administrativo, mas pelo que se divulgou do julgamento, ainda não saiu, até a última vez que eu li, não tinha saído o acordo, se divulgou que isso se aplicaria só para questões fáticas e que a alteração superveniente de jurisprudência não aplicaria o tema 975, né? E até o tema 975 terminou falando tipo assim, que tudo que poderia ter sido pedido no requerimento administrativo inicial se aplica à decadência. Então, são só casos excepcionais, como o reclamatório trabalhista, que ficou, né, que foi o que se divulgou, né, de notícia, de professores que atuaram, né, nesse tema no STJ. Mas até agora, pelo menos pela última vez que eu olhei, não viu o interior do acórdão, e assim que sair eu vou estudar, a gente vai debater isso, porque eu acredito que daria para a gente analisar melhor a situação, porque tem esse espaço, mas assim, caminho seguro, isso é mais para quem gosta, para gente que gosta de estudar, para gente que quer se aprofundar e talvez levantar alguma coisa diferente, para um caso muito excepcional, mas em regra, né, tenham consciência que vale decadência, assim, a princípio vai ser o tema 966. Minha opinião também é que aplica decadência na revisão da vida toda, sim, e eu não arriscaria pedir essa revisão no âmbito administrativo, né, então já partiria direto para o judicial. Doutora Carolina perguntou se o STF pode mudar o entendimento do STJ, acho que ela está falando da revisão da vida toda. Qual seria, na opinião de vocês, o argumento mais provável? E aí cortou a pergunta, mas enfim. Aqui está aparecendo para mim, ó, qual seria, na opinião de vocês, o argumento mais provável para trazer um assunto de lei para a Constituição Federal? Bom, acho que aquilo que a gente comentou, não sei se a gente comentou na última live lá no CJ, mas que um dos argumentos que o INSS tentou jogar seria o princípio do custeio, né? Mas que, sim, se a gente subverter a lógica, não tem revisão que obedeça mais o princípio do custeio do que essa, porque a gente está aplicando salários que, né, ela tem respaldo em contribuições que existiram. Então, exatamente.
Você comentou também, no seu artigo você comenta também, né, doutor Alessandro, mais alguns aspectos, né? A gente conversou até disso, Gabriel, que você falou do julgamento que teve, porque, na minha opinião, isso daí é matéria legal, não é constitucional, então o STF não tem competência. E você disse mesmo, você me lembrou de um tema... o tema 406, 406, salvo engano, do STF, que, assim, de forma resumida, foi uma questão semelhante que foi levada, né, da redação da 8.213 para o STF, em que o STF negou, e olha que engraçado, porque quem levantou esse recurso extraordinário foi o INSS. Né? Não, desculpa, foi o segurado, né? Foram segurados, era uma tese que estava se tentando aplicar para critérios de composição do salário de benefício da renda mensal inicial. Tinha a ver com o artigo 29 também, não vou aprofundar agora, mas enfim, o raciocínio semelhante, e eram critérios em lei, a mesma problemática levantada praticamente. E daí nesse recurso extraordinário subiu, né, com o segurado, mas chegou no STF, o STF barrou, negou, acho que em agravo regimental, falando que não existe repercussão geral para critérios de cálculo em legislação infralegal, em legislação legal, né, em legislação ordinária. Então não tem repercussão constitucional nisso, não tem repercussão geral. Assim, se vocês conhecem, meus colegas conhecem, quem está ajudando a atuar aí na defesa desses recursos no STJ e no STF, levem esse argumento, né, vamos colocar lá para que o STJ tenha isso em mente. Inclusive, salvo engano, no voto da relatora, no voto vista, eu acho, do tema 999 do STJ, que é o da vida toda, ela cita esse mesmo recurso extraordinário, esse tema que eu comentei. Então, assim, a própria relatora do STJ já levantou a bola assim, ó, pessoal, usem esse argumento no STF para manter esse entendimento pacífico. Só lembrando que, assim, isso é nossa opinião, Alessandro e Gabriel, a gente não pode adivinhar o que vai acontecer no STF. Exato. Né? Já não faço mais esse tipo de já não gostava disso depois de várias que a gente tomou. Não. Eu vou pegar só... A gente já está estourando aqui, o tempo já estourou, tranquilo. Mas vamos ver se eu acho uma pergunta rapidinho aqui. Todas as perguntas aqui estão parecendo coisas que vai levar bastante tempo para responder. Aqui o Dr. Vitor perguntou: qual o prazo decadencial ou prescricional para questionar a implantação de benefício? Cálculos de implantação. Eu não entendi muito bem essa pergunta, Dr. Vitor, mas as perguntas todas aqui são perguntas longas. Não vai dar tempo. Mas enfim, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Link na bio do nosso canal do Telegram, no qual essa live vai ficar disponível após as 24 horas que depois sai aqui do Instagram, né? Amanhã esse tema de live que a gente vai ter às 14 horas. A gente está tentando manter aí uma agenda de terça, quarta e quinta, live às 14 horas, né? Estão muito boas as lives, eu tenho acompanhado também, agradeço o convite, doutora Alessandra. Eu agradeço. Pessoal do CJ também, né? Obrigado por participar aí, todo mundo do CJ que veio para a live. Acompanha as lives do Desmistificando, eu tenho acompanhado aqui também enquanto eu trabalho, estou escutando um pouquinho às vezes. Tem muito tema legal, tem muita coisa interessante, planejamento é algo que eu gostei desse tema, né? Não é só cálculo. Não, já tava spoiler, não. Certo. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo. Até amanhã. Valeu, gente. Grande abraço.